Acupuntura, técnica milenar chinesa, utilizada em várias situações. Será que no universo da oncologia também tem espaço para ela? Vem com a gente que não pode perder, esse episódio, está incrível. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer, sim. Meu nome é Mariana Cunha, sou oncologista clínica e junto com a doutora Graziela Piló, estamos juntas nesse barco, nessa missão de trazer informações que agregam, né, Grazi? Informações de qualidade. De qualidade. E ao contrário do que muita gente pensa, existe aí um mito de medicina alternativa / integrativa, e aí tá dada a confusão no universo da oncologia, então aí que o buraco tá aberto, né, Grazi? Exatamente, a gente tem que separar o que é modismo, o que é, às vezes, até fake news, do que realmente a gente tem um embasamento científico para trazer uma informação de qualidade. Então, com isso, a gente trouxe hoje o Flávio Mineiro, ele é acupunturista e vai falar um pouquinho com a gente sobre o que Mari já adiantou aí, que é a acupuntura. A acupuntura vem sempre com tanto imaginário, acho que uma imaginação fértil em relação a um bonequinho cheio de agulhas, com agulhas voodoo, da cabeça aos pés, e aquele sofrimento intenso, e fala, meu Deus, quem em sã consciência vai me mandar para isso? É isso mesmo, Flávio? Bem, vamos lá. Não é bem isso, não. Bem-vindo, tá? Obrigada por estar aqui hoje compartilhando informação. Bem, na verdade, eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a acupuntura. Focado para o paciente oncológico, né? Então, queria fazer de tudo com que esse momento aqui da sua audiência que justificasse, né? Que honrasse esses minutos deles aqui conosco. Então, assim, a acupuntura... Então, vamos desmistificar não um é pouquinho, aquele bonequinho do voodoo lá, cheio de agulhinhas da cabeça aos pés. Não, então vamos lá. Então, a acupuntura surgiu na China, né? Temos relatos aí aproximadamente 4, 5 mil anos atrás. E através, como que funciona a acupuntura? O chinês, ele observando a natureza, né, e percebeu a relação do homem com a natureza. Então, nós temos ali, eles identificados algumas energias, Yin e Yang, Shui, que é o nosso chamado de sangue, e a nossa energia. Né? Então, o que acontece com o ser humano? O que o faz adoecer? Né? Então, a gente tem fatores externos e fatores internos. Né? No caso, principalmente o fator interno, que são as emoções, né, que levam a séries aí de patologias. E então, e mapeou. O nosso corpo tem inúmeros pontos, né? Nós temos os nossos meridianos, né, que são os nossos canais de energia, por onde flui a energia. Então, através de estímulos desses pontos, geralmente feito com as agulhas, por isso que elas são as mais famosas, mas não é a única forma de estimular um ponto. Né? Eu achava que era só agulha também, né? Esse nem eu sabia. Não. Então, assim, para quem às vezes tem aversão, né, a agulha, às vezes um paciente, uma criança, né, que realmente vai ser difícil você ficar ali agulhando, você pode estimular os pontos como? Através de um toque, de massagem, através de calor, através de um imã, através de uma semente, sabe? Então, assim, para quem não tem... Existem outras formas, né? Existem, exatamente. Então, quem tem, às vezes, aversão à agulha, né, a gente consegue, sim, atender também outro público que às vezes prefere não utilizar a agulha. Mas a agulha realmente é o método mais eficiente. E dentro desse racional de toque, de colocar em evidência o cérebro para pensar naquela área específica do corpo, existe todo um estudo racional em cima disso para poder melhorar várias condições que não só, às vezes, o bem-estar, né? Assim, então, médicas. Vai estudando esses meridianos, foram sendo estudados, na verdade, até que se evoluiu no conhecimento e traz essas respostas, as indicações da acupuntura no dia a dia, não só do universo oncológico, mas de pacientes, das pessoas em geral, é isso? Exatamente. Esses pontos, eles estão espalhados ao redor do corpo. Não necessariamente você, por exemplo, se você tem uma área que está acometida, por exemplo, o ombro, não necessariamente você precisa colocar ou deve colocar uma agulha no ombro. Porque essa ligação desses canais todos, você consegue através deles, vamos supor, a pessoa às vezes está com uma queimadura, uma área que você não consegue acessar, você não consegue trabalhar ali, né? Como é que você vai atender? Porque a pele não está íntegra ali, né? Exatamente. Imagina como que era antigamente, há 5 mil anos atrás. O que era o mundo, né, em termos de medicina? Você não tinha os remédios, os hospitais, não tinha energia elétrica, só que as pessoas adoeciam, as pessoas precisavam ser tratadas. Né? Então, foi através disso que descobriram, né, que através o nosso próprio corpo tem uma capacidade de autocura muito grande. Né? Então, através de mudanças de hábitos,
alimentação, sono, atividade física, exposição ao sol, né? Que muitas pessoas ainda ficam muito com receio, assim, o sol como se fosse um inimigo. Mas não é, né? Às vezes a falta de vitamina D, a gente sabe... que pode trazer vários consequências, impactos né? na saúde. Então, na verdade, a acupuntura, o que ela utiliza, na verdade? Ela não utiliza a agulha, ela utiliza a sua própria energia. Ela utiliza o seu corpo. Ela é só uma forma de estimular. A agulha é só um estímulo que é dado para que seu corpo se restabeleça o equilíbrio que foi perdido por alguma razão. Entendi. Sabe? E quais são as indicações clássicas, assim, para acupuntura? Clássicas? Assim, quais são as mais comuns? O que a gente atende mais? O que deveria encaminhar mais na prática clínica para a acupuntura? Na minha prática clínica, eu percebo que tem 3 tipos de pacientes. Tá? Aquele paciente que procura por questão de dor. Seja ela muscular, um tendão, articulação, uma dor de cabeça, uma dor cólica, enfim. Então, acredito ainda que a principal fama da acupuntura é para tratamento de dor. Né? E a gente consegue, sim, bons resultados, sem muita alteração da condição do paciente. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está com uma dor no ombro, uma dor no cotovelo. O que se deve fazer? Algumas sessões e evitar, né, aquele esforço. Às vezes o cara é um tenista, um esporte, poxa, segura um pouquinho aí. Tem que deixar em repouso. Deixa em repouso. A outra indicação que tem, Grazi, é em relação às questões de disfunções orgânicas. Né? Então, às vezes a pessoa pode estar com uma questão gastrointestinal, náusea, vômito, má digestão. Então, a gente consegue, sim, equilibrar os órgãos, tá? E praticamente todos eles, fígado, rim, coração. Por exemplo, assim, um tratamento de constipação, um tratamento... De náusea, bem náusea e vômito, né? Porque na nossa realidade, os pacientes que estão em tratamento, é óbvio que a alopatia, né, os medicamentos, eles são muito importantes. E eles vêm juntos, né? É importante, né? A gente colocar... Eu acho que até uma conversa que cabe aqui é esse princípio de medicina integrativa, alternativa e acupuntura, porque é um conceito equivocado usado por alguns colegas e por muitas pessoas leigas, de achar que esses tratamentos são alternativos. E eu considero eles como sendo parte integral de um todo, que junto à alopatia, inclusive junto aos remédios tradicionais, vão tentar melhorar, trazer o conforto que o paciente precisa. Queria que você conversasse um pouquinho sobre isso, como é que os pacientes chegam para vocês lá e qual é o embasamento científico da acupuntura, porque eu acho que as pessoas devem imaginar, é uma técnica milenar chinesa, mas e aí, tem estudo que respalda o uso dela como ciência integrativa associada à medicina convencional? Tem muito estudo. Os primeiros estudos começaram em 1979, a Organização Mundial de Saúde começou a avaliar, fazer vários estudos realmente para comprovar a eficácia da acupuntura. Então, naquela época ali já perceberam, se eu não me engano, foram 47 ou 51 enfermidades onde a acupuntura teve um resultado igual ou superior ao tratamento convencional. E aí você tem desde afecções musculares, respiratórias, ginecológicas e também oncológicas. Tá? Então, a questão da medicina integrativa, eu concordo com você, não é uma alternativa. A gente realmente tem que unir forças ali, né, multidisciplinar. No caso da oncologia, eu vejo da seguinte forma: a medicina moderna, a medicina, ela é fundamental, né, para a gente eliminar, para vocês eliminam o tumor. Né? Eu acho que a acupuntura ela entra para a gente tratar aquele corpo, equilibrar para que ele não, para evitar o surgimento do câncer. Né? Então eu acho que ali é uma medicina foca num lado. Né? A gente vai dar depois uma condição também de reabilitação. Aos poucos a gente pode falar entrando mais na oncologia. A oncologia é muito uma disciplina, é uma especialidade multidisciplinar. A gente não trabalha sozinho. Então, tem o cirurgião, tem nós, né, da oncologia, tem a físio, a fono, a nutrição e a acupuntura também entrando para agregar. Eu acho que todo mundo agrega, né? E o conceito da palavra nesse sentido, né? Integrativo nada mais neste sentido que a gente está discutindo aqui, eu não consigo fazer oncologia sem pensar que eu sou uma médica integrativa, no conceito original da palavra. Porque eu preciso integrar áreas, porque eu não tenho braços para controlar tudo que o paciente, na minha visão, precisa. E eu acho que integrar profissionais à minha equipe, trazer o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? Além da multi é vários, e o inter é a conexão que existe entre uma área e outra. Eu acho que é fundamental para a gente fazer uma medicina de ponta.
ponta, que eu acho que medicina de ponta é isso. Então, acho que você falou bem, e desses estudos que são validados, né, de onde existe respaldo científico para a acupuntura. Na oncologia, Flávio, hoje, o perfil de pacientes se assemelha a esse paciente externo, é dor, náusea, sintoma gastrointestinal, neuropatia. Sim. Aí a gente vai pegar muito a questão do estágio, né, daquele paciente. Então, por exemplo, a gente pode pensar talvez num primeiro momento aquele paciente que acabou de receber a notícia, né? Então, naquele momento, como que a acupuntura pode ajudá-lo? Principalmente na questão emocional. Controle do estresse, né, da ansiedade. Com certeza ele pode passar talvez por uma fase de negação, né, não aceitar aquilo. Então, a acupuntura vai ajudar a equilibrar, né, para que ele consiga siga os próximos passos, né, entrar num tratamento, depois se recuperar e tudo. Então, sim, então a acupuntura é útil nesse primeiro momento. Ao diagnóstico, né? A gente auxiliar essa parte aí, porque com certeza, né, vai ficar irritado, triste, deprimido, você vai precisar de força de vontade, vai precisar de equilíbrio emocional ali. E aí seguir. Já pode entrar para ajudar e o paciente que trata, né? E também nesse primeiro momento já é importante a gente começar a fortalecer o sistema imunológico dele. Na medicina chinesa a gente tem um conceito que chama-se Yin e Yang. Então, por exemplo, o uso da quimioterapia, ele consome de forma muito drástica o Yin do paciente, né? E ao consumir o Yin, quando você esgota o Yin dele, praticamente você esgota, você gera calor, né? Então, esse calor, o que acontece? Você tem insônia, você tem irritabilidade, você tem ansiedade, a pessoa fala muito. Então, também já é importante, a gente já sabendo, a gente já começar a fortalecer esse organismo. Fortalecer o emocional e o físico dele também. Que vem junto. E aí vem que é o tratamento. E aí no tratamento... E os efeitos colaterais, né? Isso. E aí sim, então, nesse segundo caso, né? Às vezes o paciente já está em tratamento e procura acupuntura. Aí geralmente sim, esses são os principais sinais e sintomas, né? A insônia, a irritabilidade, a questão emocional de forma como um todo, a parte gastrointestinal. Onde o enjoo, que você diz, né? Trabalha bem, né? Tem muitos pacientes que fazem e tem uma resposta. Ô, Flávio, quando o paciente chega para você, tem uma proposta de tempo ou essa avaliação é contínua? Usualmente na oncologia a gente tem protocolos, assim, esse protocolo são 6 meses, esses são X meses, esse aqui é um contínuo, ou não, ou você vai avaliando esse paciente vez a vez, qual que é a dinâmica da acupuntura? A frequência, né? Tem um número mágico de sessões? Não, por quê? Porque a gente entende, eu acredito que um bom profissional, ele entende o seguinte, que cada paciente, vamos supor, você tem um paciente A, o paciente B, e todos os dois estão com a mesma patologia ali. Só que são pessoas diferentes. Então, a gente não tem, assim, um protocolo, porque o que levou a doença, né, para uma pessoa, não necessariamente foi o outro, como ela lida, a realidade dela é diferente. É aquela velha máxima que a gente trata pessoas e não doenças, né? Assim. Exatamente, a gente não trata a doença, e sim o doente. Né? Então, há, sim, a estratégia de tratamento vai ser, sim, individualizada para cada pessoa. Tá? E aí, consequentemente, o número de sessões também varia. E essa frequência pode ser diária, pode ser semanal? Geralmente é semanal. É semanal. E tem uma contraindicação? Existe um paciente que não pode, né, nesse nosso cenário da oncologia? Não há contraindicação. A palavra ali eu acho que é cautela. Né? Nós temos que saber exatamente identificar a situação, o estado realmente, a vitalidade daquele paciente, que estágio que está que o câncer, que a doença está, né? Então, não há uma contraindicação. O que a gente precisa fazer é o seguinte, por exemplo, a gente nunca pode puncionar, né? Nunca pode colocar a agulha na área onde o câncer está. Então, você tem que saber onde que está esse câncer. Então, por exemplo... Mas você fala se a lesão, se a pele não estiver íntegra naquele lugar ou independente assim? Ou não, por exemplo, o câncer do fígado, se for uma lesão no fígado. Isso. Entendi. As duas questões, né? Se a pele não estiver saudável, íntegra, você não vai colocar. E também você, vamos supor, está com câncer de mama. Né? Você não vai colocar as agulhas ali na mama. Entendi. Tá? E esse cuidado, obviamente,
efetivamente num câncer metastático, num paciente que tem metástase. Então, é super importante que o paciente te passe a história clínica dele ao fazer a acupuntura, né? Você precisa estar ciente da evolução médica dele, né? De novo, a integralidade, né? Exatamente. Vamos lembrar aqui. 100%. Então, aquilo, às vezes o câncer começou com câncer no pulmão, foi uma metástase óssea, né? Aonde que está? Está no fêmur, está no crânio, aonde que está essa metástase? Então, perfeito. é importantíssimo, sim, ter conhecimento, conversar, saber o que você está fazendo para evitar, né, qualquer complicação. Mas a acupuntura, de forma geral, ela é bem segura, né, desde que você saiba o que você está fazendo. Sim. Existe um curso de formação nessa área, Flávio, assim, do ponto de vista, até para quem está lá nos assistindo, pensar, eu vou questionar se o profissional que eu estou indo é um profissional qualificado, é um profissional que tá, né, esteja atento. A acupuntura, ela virou uma especialidade médica, né? Desde o final da década de 90, né? Ela foi reconhecida como especialidade médica também, então... Isso é muito importante, porque isso valida, né? Isso valida a ciência que existe por trás da indicação dessas técnicas. Isso sim é muito importante. Há médicos acupunturistas, né? E há acupunturistas também que não são médicos, né? Que fizeram o curso de acupuntura. Assim não precisa ser só médico, né? Ô, Flávio, você tem uma história pessoal interessante, né? Que te fez chegar à acupuntura. Você quer dividir aqui com a gente? Claro. Eu gosto muito disso, porque foi uma mudança muito grande para mim, sabe? Não só de estudo, de profissional, mas com missão de vida mesmo. Né? Eu passei por um momento, mais ou menos em 2013, 2014, que houve um estresse, somatizei algumas questões, e houve vamos dizer assim, uma entorse muito grande. O meu quadril saiu ali, fiquei praticamente 21 dias de cama, sabe? E aí, no primeiro momento, a gente faz o padrão, né? Você vai ao médico, ortopedista, minha irmã é fisioterapeuta, pilates... Tentou né? a parte médica e de reabilitação toda. E aí até um dia que alguém falou, Flávio, você já foi na acupuntura? E eu, no meu desespero, né, querendo ser tratado, ali 21 dias já mal andando, eu falei, cara, eu vou, onde me falaram que eu posso ir, eu vou. E aí foi o primeiro lugar onde eu saí com menos dor. Eu não saí zerado da primeira sessão, sabe? E aí eu fiquei muito grato, assim, sabe? Eu falei, cara, impressionante. Como que pode realmente umas agulhas, uma questão, você muda alguns hábitos e você tem a saúde. Sabe, né? É engraçado porque eu acho que a gente está inserido numa medicina ocidental, né? Então, muito relacionado à alopatia. Então, a gente tem essa formação, né? Do remédio, um problema, um remédio, ou uma psicologia. Mas a gente esquece que a medicina oriental tem muito a agregar, né? Com ciência por trás. Com ciência por trás, que é o mais importante. Mostrando, assim, que na prática, né? Assim, mostrando histórias reais que elas têm ganho, né? Que elas podem somar e, às vezes, até... eu brinco muito com os meus pacientes, que muitas vezes quando eu falo da acupuntura, eles me olham, tipo, você tá me indicando acupuntura. E na literatura médica, especificamente para neuropatia, a acupuntura muitas vezes ganha ganha de remédios comuns em termos de eficácia, né? Então, os pacientes que fazem alguns tipos de química, que ficam com dormência, ficam com alteração de sensibilidade na pele e que fazem acupuntura, têm ganhos muito expressivos. E às vezes a medicação também traz alguns efeitos colaterais que são indesejados. Então, é importante a gente ter mais uma arma de recurso, né, assim, para o tratamento. Exatamente. Principalmente, você citou o exemplo da neuropatia, né? Então, por exemplo, o paciente que já faz a acupuntura ao longo do tratamento de quimioterapia, por exemplo, a probabilidade das sequelas que ele terá são menores, não terá aquela sintomatologia permanente, né? Então, quer dizer, a neuropatia dele vai ser mais branda, né? Não vai ser aquela questão constante que ele vai estar vivendo. Às vezes na duração, na intensidade, né? Isso. Então, usualmente, a gente entra até antes, né? Desses sintomas aparecerem ou ficarem mais importantes. Por isso que eu acho que realmente fundamental esse papel que vocês têm de divulgar informações, né? Dar conhecimento para as pessoas, para o paciente, para que ele possa realmente se fortalecer, né? Que ele possa ter a cura, ter uma reabilitação, voltar à vida normal dele, né? E para isso ele tem que ter uma mudança de comportamento. Vou falar tudo na vida, tudo, né? Eu gosto, quando eu vou explicar a acupuntura para os pacientes, eu uso da analogia, quando
como mães, quando o filho da gente cai, se machuca e faz um dodói, a primeira ação da mãe ali é dar o beijinho para sarar. E aí, isso do ponto de vista neurológico, quando você toca a pele, tá doendo num lugar, e você toca a pele em outra localidade e tira a atenção focada do machucado, seja porque o estímulo que está sendo dado ali é o tátil, é o beijo, é o carinho, é o abraço, e outras alterações sensoriais são desencadeadas, de fato a dor melhora. Então, para a dor, que é uma segunda indicação que eu queria conversar aqui, a gente falou da neuropatia, eu acho a acupuntura incrível. Eu tenho pacientes com dores crônicas e que a gente observa assim, um limiar de dor, às vezes muito, muito baixo, né? Então, assim, qualquer coisinha tira o paciente do controle álgico dele, e a acupuntura tem esse papel, e eu faço essa analogia com o beijinho de mãe ali, que, assim, que é aquela coisa que é a cereja do bolo, às vezes, para poder conseguir um resultado de controle álgico importante. E é difícil fazer o paciente acreditar nisso, porque aí vem o mito da agulha. Eu tô com dor, mas eu acho e aí eu vou sentir, eu vou pra aumentar a minha dor. Mas eu acho que tirando essa questão da agulha, que pode dar um desconforto momentâneo, eu acho que também não tem muitos outros efeitos colaterais como tem algumas medicações, né? Porque às vezes a gente já chegou no limite da medicação, ou a medicação faz efeito, mas o paciente não tolera por várias outras razões, né? E a acupuntura não tem tanto isso. Não. A acupuntura não apresenta assim, efeito colateral para um tratamento de dor, não. Né? E aí a questão também, o que acontece? A gente tem alguns conceitos para tratar a dor, principalmente é o quê? O nosso diagnóstico ele é um pouquinho ou muito diferente, né? Então, por exemplo, vou dar 2 exames simples, entre aspas, né? Simples que eu falo para um acupunturista fazer, que é a análise de língua e de pulso. Né? Então, quando eu olho a língua de um paciente, essa língua me fala coisas que o próprio paciente não me falou. Né? Então, o que a gente vai avaliar ali? O que a gente consegue perceber? Vamos dar um caso de uma questão gástrica. Se vocês podem depois tentar fazer uma experiência, verificar a língua dos seus pacientes que têm problemas gástricos, provavelmente no meio da língua, bem no meio do corpo dela, vai ter algum sinal diferente. Ou a saburra vai estar mais amarelada, ou não vai ter saburra, ou ela vai ter fissura. Então, eu estou só dando um exemplo de uma área do estômago, por exemplo, que está na língua, mas a gente consegue avaliar muito mais do que isso, sabe? Então, a partir desse diagnóstico, desse retrato ali que a gente está tendo, a gente sim vai definir pontos para tratar essa dor. Né? Então, por exemplo, você tem o meridiano, falar da questão gástrica. O meridiano do estômago, ele começa nos olhos e termina no pé. Então, eu tenho pontos ao redor do olho, vou descendo até o pé, onde eu tenho pontos que eu vou utilizar, dependendo da minha necessidade. É um refluxo, é uma gastrite, é uma má digestão, enfim, então eu vou escolher ali o melhor ponto. E para a dor a mesma coisa, tá? Então, a gente tem várias possibilidades ali de... E só para contextualizar, as agulhadinhas não doem. É isso que eu ia falar. Assim, quanto tempo usualmente dura uma sessão e o paciente precisa fazer algum preparo para chegar lá? Ou não? Então, chega lá, deita... E vai ser agulhado, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Para um tratamento padrão da acupuntura, primeiro, realmente, a agulha, ela não dói. É um desconforto mínimo. Ela é muito fina. A inserção é relativamente bem superficial. É superficial, né? Muito mesmo. Claro que você tem pontos que às vezes precisa aprofundar um pouquinho mais. Vai tratar um ciático. Aqui no glúteo, você aprofunda um pouquinho mais. De forma geral, a agulha é muito fina. Tá? Mas vamos falar do paciente oncológico. Tá? Tem algumas... restrições, algumas condições, tá? Dependendo do estado de saúde dele, se ele estiver numa fase mais assim, por exemplo, de finitude, né? O que acontece? Aquele paciente ele já não tem muita energia, né? Ele tá, ali a vitalidade dele está um pouquinho baixa. E o que a acupuntura faz muito bem? A gente mobiliza a energia da pessoa. Então, vou te responder. Num tratamento padrão, o tempo de permanência das agulhas é em torno de 30 minutos, tá? Num paciente que ele estiver mais debilitado, independente da razão, da origem disso, a gente não vai colocar tantos pontos, nós não vamos mobilizar tanta energia dele, a gente vai com aquela palavra, com a cautela, sabe? Entendi. Então, em média, a duração de um tratamento para um paciente oncológico, ele é menor, a sessão, a duração, do que de um tratamento para outras necessidades. Tá vendo? Então, existe um monte de questão aí, né? E aí você já explicou que existe efeito colateral ou efeitos colaterais da acupuntura para o paciente de modo geral? Não. Olha, na verdade, a principal assim, preocupação que o acupunturista tem é para a grávida, para a gestante. Tá? Principalmente para a questão, porque a acupuntura pode promover um aborto. Né?
Ela é, por exemplo, ela é muito indicada para um parto que está, uma gestante que está ali, que passou das 40 semanas. Entendi, tá precisando, doida para nascer, né? Vamos fazer. Exatamente, porque a gente mobiliza muito energia, a gente movimenta muito, sangue, energia, tudo movimento. Então, assim, de forma geral, não há efeitos colaterais, não há contraindicações. O paciente que está com imunidade baixa, tá ok? Pode fazer? Ele está lá, ele está preocupado, se pode agulhar? Pode. Paciente que está fazendo radioterapia, pode. Não tem problema. Pós-cirúrgico. Não tem problema quanto a isso, não. Tá? Porque a gente vai estar tratando realmente os sintomas. E tem uma questão, você me perguntou sobre o paciente que está com imunidade baixa. Principalmente ele. A acupuntura vai sim promover, estimular, a gente vai modular, né, o sistema imunológico dele através de alguns pontos e realmente tem eficácia e não tem assim efeito colateral negativo, não. Que é muito importante, né? Eu acho que essa integralidade é super interessante, porque a gente não tem uma coisa única, né? Às vezes não vai ser a acupuntura sozinha que vai subir a imunidade, mas é a acupuntura, é a mudança de hábito, né? Assim, essa conscientização, é o exercício que a gente bate muito aqui na tecla. Então, são várias coisas que chegam para somar. E eu acho que a acupuntura a gente quis muito trazer, porque tinha muito mito em cima. Então, o paciente escuta falar, acha que é uma coisa que é besteira, alternativa. Alternativa no sentido pejorativo da palavra mesmo, né? E às vezes não se dá a chance por algo que tem pouco impacto em termos de efeitos colaterais e que pode ajudar muito. Então, por que não? Não, definitivamente. Eu acho que tem um papel de esclarecimento à sociedade aí, porque a oncologia, vindo da forma que foi construído o câncer, né? O mito do câncer, do maligno, de tudo isso, as técnicas que são complementares ao tratamento padrão vem chegando com os mesmos mitos. Então, assim, a acupuntura veio, mas a acupuntura tratando o câncer, pera lá, calma. Não é a acupuntura isoladamente tratando o câncer. Ajudando, contribuindo no caminho, na estratégia. Eu gosto muito dessa palavra. Porque estratégia. Estratégia significa que são várias coisas que a gente usa, várias frentes. E eu particularmente sou super favorável, eu adoro a acupuntura, porque eu acho que tem tem muito mito, mas tem assim, aplicabilidades muito tem uma boas, ciência por trás. E eu acho importante a gente trazer, porque hoje a gente está vivendo essa era digital com muita informação errada, muitos tratamentos novos chegando sem nenhum embasamento científico, né? Assim, contribuindo de uma forma muito pejorativa mesmo para os pacientes, para piora dos pacientes ou para não melhora. E é importante dizer que a acupuntura não é esse tipo de tratamento, né? Não é essa integração que é proposta aí atualmente, mas que não integra nada. Eu sou sempre um defensor da acupuntura, mas no caso da oncologia, acho que é fundamental a gente frisar que quem tem o papel principal é o oncologista. Né? Se vocês me perguntarem, Flávio, a acupuntura trata o câncer? Eu vou falar não. A gente não pode deixar isso na mão da acupuntura. Isso é muito importante. A acupuntura trata principalmente os efeitos colaterais, a questão emocional, como nós falamos. Né? Que é importantíssima, né? Só frisando isso, a questão da integração. Quem vai realmente matar aquele câncer ali não é a medicina chinesa, alternativa, não. A medicina moderna. Esse é o problema, porque vem nessa confusão de conceitos, né? Alguns papéis passam até por uma descrença na medicina convencional, por conta de medicamentos porque não funcionam direito, ou porque a gente sabe que não tem o sucesso que as pessoas gostariam que tivessem, né? E na teoria do remédio milagroso, né, Flávio, que a gente vive hoje, as pessoas querem um remédio milagroso para emagrecer. O remédio milagroso para o cabelo crescer. O remédio milagroso para a pele melhorar logo, para o relacionamento dar certo e para matar o câncer. Então, nessa resposta rápida que nós estamos falando aí, usualmente a gente espera a resposta, assim, usualmente, fui para tratamento de, sei lá, de dor. Quanto tempo que a gente pode esperar, assim, a ação dessa acupuntura? É imediato? Em uma semana? Como é que a gente acompanha isso? De forma geral, é imediato, tá? Aí a gente tem que saber o quanto que melhorou. Provavelmente vai melhorar 10%, 50%, desde a primeira sessão, vai depender de cada caso. E que pode ir se somando ao longo das sessões, né? Sim, é acumulativo. Então, assim, a pessoa fez a acupuntura hoje, estava com náusea.
né? Com certeza, provavelmente vai se sentir melhor após a sessão. Após a própria sessão. Exatamente. E é um efeito cumulativo. E dá para tratar, para quem está com dúvida também, tratei o estômago, que era o pior, agora eu estou fazendo quimioterapia, precisei ajustar meu mal-estar, porque eu estou com muita náusea, mas dali a pouco começaram os sintomas da neuropatia, que não é infrequente. Da neuropatia, para quem está falando recorrente aqui, é aquela queimação, formigamento nas mãos, nos pés, muito comuns em protocolos de câncer de mama, algum câncer de intestino, são alguns medicamentos que a gente usa aí, que podem trazer esse efeito colateral, não só às vezes imediato, esse efeito é um efeito cumulativo, né, dose dependente, que às vezes vai se manifestar lá na frente da quimioterapia. Comecei fazendo acupuntura primeiro para psicologia, depois usei a acupuntura para poder tratar um pouco das minhas queixas gastrointestinais. Mantenho a queixa gastrointestinal, mas agora sob controle. É possível associar técnicas para tratar sintomas diferentes? Sim. Então, estou tratando dor e náusea, né? É possível? Neuropatia. Sim. Dentro da mesma sessão, você tem inclusive pontos, num único ponto, por exemplo, vou pegar um exemplo, tem um ponto aqui na mão, que ele é um ponto, por exemplo, de comando da face. Só que ele tem outras funções, ele não faz só isso. Ele também é um dos principais pontos de analgesia do corpo. Então, vamos supor que a pessoa está com... E quando a gente fala questão na face, pega um pouquinho a parte emocional também. Tá? A mente agitada nesse sentido. Então, a pessoa está com dor e está ali agitada. Então, esse ponto só, a gente consegue, com um ponto, começar a tratar os dois sintomas. Que legal. Sabe? Então, sim, é possível. Tem que sempre que avaliar aquilo, a condição física do paciente, que estágio que está, para não mobilizar demais. Para falar, poxa, ela coloca ali 20 agulhas no corpo, manda energia para um canto, para o outro, meu objetivo, não. Calma, foca realmente no que é prioritário, né? A partir desse sintoma aí tá melhorando, tá evoluindo bem, você começa a olhar outras questões. Perfeito, né, Grazi? Né? Ó, já falamos aqui para que é feita, como é feita, para quem é mais indicado, para contraindicações, quando não fazer, né? Os cuidados com o corpo na hora de estar fazendo a acupuntura, que o acupunturista vai ter, o olhar crítico em relação a cada caso. E quebramos um tabu aqui de que pode e deve usar a acupuntura quando indicado pelo seu médico, pela sua equipe clínica. Nós não estamos passando prescrição de acupuntura para ninguém também, né, Flávio? Porque não é esse o objetivo do podcast, aqui é para trazer a reflexão e informação, né? De que tá no arsenal, né? Exato, tá no nosso radar. É mais alguma coisa que pode ajudar em muito esses pacientes, quando bem indicado, né, Flávio? Para quem está assistindo aí, você quer deixar algum recado, né, mostrando para o pessoal aí, reforçando aí a importância da acupuntura? Bem, gostaria sim. Eu acredito que a saúde é o natural do ser humano, né? Quando há um desequilíbrio, é porque alguma coisa está errada, né? Então, assim, eu aprendi que não existe, por exemplo, o que acontece às vezes, do nada. Às vezes o paciente chega e fala assim, do nada surgiu esse problema. Não existe o do nada. Vamos ver o que levou, o que originou aquela situação, sabe? E aí, sim, identificado, é necessário, sim, um comprometimento. Eu gosto muito de falar isso com os pacientes, falar, olha, vamos dividir a responsabilidade. Eu vou fazer de tudo que eu puder, mas você precisa, sim, mudar alguns comportamentos seus. Porque senão isso vai voltar a acontecer. Isso. Né? E aí a gente inclui principalmente questões... eu acho que o básico, as pessoas esquecem. Vocês falaram assim, a pessoa quer um remédio para emagrecer, quer isso. Quer dizer, a pessoa quer mágica. Né? Ela não quer... tirar a responsabilidade dela e jogar na pílula mágica. Exatamente. Né? Ela não dorme direito, ela não se alimenta direito, ela não faz atividade física, ela é super estressada. Cara, ela vai ter algum problema. Sim. Né? Então, eu acho isso. Então, eu queria só falar isso, que a saúde está ao acesso de todo mundo. É isso aí. Né? Então, cabe realmente a gente assumir a nossa responsabilidade, o papel, procurar bons profissionais. É isso mesmo. E saber que existe recurso, né? Com certeza. O câncer é uma doença que traz épocas difíceis, a gente fala muito aqui, né? É difícil você ter um diagnóstico e falar assim, não, tá tudo certo, eu vou passar bem, né? Tem como passar melhor, mas a gente sabe que é um período difícil, então quanto mais a gente puder trazer informação e ajuda para esses pacientes, a gente tem certeza que pode trazer mais leveza. Com certeza, porque pode falar de câncer, pode falar de trazerem os mitos para a gente discutir aqui. Esse espaço é um espaço democrático, aberto e integral, né? Para quem tem dúvidas sobre medicina integrativa, eu acho que quando a gente tem esse conceito bem claro de que integral é aquilo que abarca, que soma, que junta, que está aqui, inclusive, para compartilhar ideias, é o que faz sentido
sentido, né, no cuidado de um paciente tão delicado como é o paciente oncológico. Então, nesse momento aqui, eu queria agradecer, Flávio, pela sua presença aqui, muito, e dizer aos nossos ouvintes, quem está acompanhando a gente aqui, acha que faz sentido isso daqui? Acha que essa conversa deve tocar alguém que está precisando lá tirar um mito, um nozinho da cabeça, está esperando uma indicação para ir para o acupunturista, para ver se pode ou não melhorar um sintoma que está carregando? Não deixe de compartilhar essa informação, não. Essa missão de transmissão de conhecimento começa comigo e com a Grazi e se estende numa corrente de informação, que é esse o movimento que o podcast quer causar, porque pode falar de câncer sim.